Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. A gente não vai entrar em pormenores sobre os tipos de renda fixa, os tipos de renda variável, isso vai ser objeto de um outro vídeo. Basicamente, renda fixa é um investimento em que você empresta o seu dinheiro para alguém. E essa pessoa vai te pagar o que você emprestou e mais os juros. Esses juros, essa taxa de juros vai ser o seu lucro no investimento. Não significa que você vai ter um valor fixo todo mês depositado na sua conta. E não é isso que renda fixa significa. Renda fixa é porque a taxa de juros que vai ser paga para você, ela ou é fixa ou é determinável. Ou seja, isso traz uma previsibilidade de retorno de investimentos ao investidor. Já a renda variável é o tipo de investimento em empresas, em empreendimentos, em negócios. Não existe uma taxa fixa a ser paga, nem uma taxa calculável. O investimento, o rendimento desse investimento, ele vai se dar de acordo com o sucesso daquele negócio. Se o negócio for lucrativo e subir e crescer, então aquele investimento vai ser muito bem sucedido. Mas muitas vezes o investimento pode ser negativo. Entrando em detalhes, na renda fixa você empresta o seu dinheiro ou para o governo, através de títulos do Tesouro Direto, ou para um banco, através da LCI, LCA, CDB, poupança, ou para uma empresa, através das debêntures, por exemplo. É simples assim. O investidor empresta o seu dinheiro e o tomador desse empréstimo se compromete a devolver esse dinheiro em uma data específica e com uma taxa de juros específica. Esses são os dois elementos essenciais na renda fixa: data e rendimento. Então, data e rendimento têm que estar definidos. Mas estar definidos não significa que vai ser uma taxa fixa. Pode ser também uma taxa variável, um índice. Pode ser um investimento de renda fixa atrelado, por exemplo, à taxa Selic. A taxa Selic é uma taxa definida pelo Copom, que se reúne de 45 em 45 dias e pode variar essa taxa. Se o Copom, numa das reuniões, resolve variar a taxa para cima ou para baixo, essa variação da taxa Selic vai representar uma alteração, uma oscilação no rendimento previsível daquele investimento de renda fixa. Por exemplo, se você investe o seu dinheiro no Tesouro Selic, um vencimento para daqui a 2 anos, e no meio do caminho o Copom aumenta a taxa de juros, aquele investimento, aquela previsão inicial de rendimento que você tinha, ela vai ser mudada, porque na verdade você vai ter um rendimento maior, porque durante parte do tempo que você vai deixar aquele dinheiro investido, o seu dinheiro vai render mais do que o investimento, do que o que você pensou que fosse render inicialmente. Mas isso pode acontecer ao contrário também. O Copom pode diminuir a taxa de juros e aquele investimento vai render menos. Já na renda variável, esses fatores não são definidos. Aqui a gente está falando de fundos de investimento, de FIIs, de ações. Todo o rendimento daquele investimento vai depender do sucesso da empresa no seu negócio. Se a empresa for bem, aquele investimento vai render muito bem. Se a empresa for mal, aquele investimento não vai render ou vai render muito pouco. É lógico que alguns empreendimentos, algumas empresas são muito previsíveis. Por exemplo, as ações de bancos. Os bancos aqui no Brasil, como no mundo inteiro, costumam ter sempre lucro atrás de lucro, aumentar os seus lucros, aumentar a receita e ganhar cada vez mais dinheiro. Mas apesar desses ganhos serem previsíveis, eles não são certos. Um banco, qualquer banco, pode quebrar. Ou seja, quando a gente está falando de renda variável, a gente não tem nenhuma garantia de rendimento, garantia de como vai se calcular o rendimento daquele investimento. Porém, historicamente, os rendimentos dos investimentos de renda variável costumam ser muito maiores do que os rendimentos dos investimentos em renda fixa. Então, no fim das contas, o que é melhor, renda fixa ou renda variável? Depende do seu objetivo. Se o seu objetivo for juntar dinheiro, economizar dinheiro para gastar no momento futuro, você tem que deixar esse dinheiro investido em renda fixa. Já se o seu objetivo for juntar esse dinheiro e investir em ativos financeiros que vão fazer aumentar o seu patrimônio para gerar mais riqueza para você, então você deve investir em renda variável.
Uma boa estratégia de investimentos é você dividir o seu patrimônio em dois setores, em duas partes. Numa parte, que eu chamaria de reservas, você juntaria dinheiro para aqueles gastos que você vai ter no futuro. Por exemplo, se você quiser trocar o seu carro, se você quiser comprar uma casa, se você quiser pagar uma viagem ou pagar a faculdade para os seus filhos, esse dinheiro você vai juntar ele tendo um objetivo no futuro, você vai juntar ele para gastar no futuro. Por isso, pela previsibilidade, é muito interessante que esse seu dinheiro, essa parte do seu dinheiro, fique em renda fixa. Já uma outra parte do seu patrimônio, ele deve ser investido visando o seu futuro, visando o seu patrimônio, uma construção patrimonial para o futuro, para você ter mais dinheiro no futuro, para você ter riqueza no futuro. Nesse dinheiro você não pretende gastar, você vai comprar ativos financeiros, você vai comprar bens que te tragam mais dinheiro e que vão te trazer mais renda no futuro, e você vai deixar esse dinheiro lá parado. Essa parte do seu patrimônio vale a pena você investir em renda variável. Muitos dizem que os investimentos de renda variável possuem um risco maior do que os investimentos de renda fixa, mas isso não é verdade. Tudo vai depender do seu objetivo, do propósito que você tem com aquele investimento. Por exemplo, digamos que você esteja em dúvida entre deixar o seu dinheiro na poupança do Banco do Brasil, renda fixa, ou investir em ações, comprar ações do Banco do Brasil, renda variável. E para tomar uma decisão, você resolve analisar qual desses investimentos tem o menor risco. Nesse caso, você não vai conseguir tomar nenhuma decisão, porque o risco dos dois investimentos é o mesmo, é o Banco do Brasil, é o negócio, é aquele empreendimento, aquela empresa. Se a empresa quebrar, se o Banco do Brasil quebrar, tanto o cara que tinha dinheiro na poupança do Banco do Brasil, quanto o cara que tinha dinheiro em ações do Banco do Brasil, vão perder tudo, não vai sobrar nada. Ou seja, o risco é o mesmo. Então, como que a gente vai decidir se eu devo deixar o meu dinheiro na poupança do Banco do Brasil ou se eu devo deixar o meu dinheiro em ações do Banco do Brasil? Vai depender do seu objetivo. Se o seu objetivo com aquele dinheiro for gastar ele no futuro, seja com o que for, com uma viagem, com uma casa, com um carro, com uma faculdade, qualquer que seja esse gasto, se for um gasto planejado, então você deve deixar na poupança do Banco do Brasil, porque você vai ter uma previsibilidade muito maior. Agora, se o seu objetivo for construir um patrimônio, aumentar a sua riqueza, um investimento mais perene, que você não vai ter que lançar a mão desse investimento para gastar no futuro, então você vai fazer muito melhor se você comprar ações do Banco do Brasil, porque essas ações vão render muito mais do que aquele dinheiro que você deixaria na poupança. Então, no longo prazo, a expectativa de lucro com investimentos de renda variável é muito maior do que a expectativa de lucro com investimentos de renda fixa. Mas no curto prazo, aquele seu investimento pode variar bastante. Se você decidir, por exemplo, colocar R$100 mil em ações do Banco do Brasil, pode ser que no dia seguinte o Banco do Brasil sofra uma queda na bolsa muito drástica de 50% e no dia seguinte você só vai ter R$50 mil. Se você precisar lançar a mão daquele dinheiro, se você precisar gastar aquele dinheiro, você vai ter perdido uma grande parte do seu patrimônio. Mas se o seu objetivo com aquele dinheiro era não lançar a mão dele, era deixar ele lá, então para você não vai fazer diferença nenhuma se as ações do Banco do Brasil caíram ou subiram 50%. O que vai fazer diferença para você é que você usou aquele dinheiro para adquirir um ativo financeiro. E agora, aquele ativo financeiro faz parte do seu patrimônio. Ele te gerou riqueza, ele aumentou a sua riqueza, aumentou o seu patrimônio. No longo prazo, a perspectiva é de que ele cresça bastante. No curto prazo, é uma oscilação imprevisível. Agora também há exceções. Existem instrumentos de renda fixa em que essas oscilações são verificadas também. Então é possível você colocar todo o seu dinheiro num determinado ativo de renda fixa e no dia seguinte você olhar e aquele dinheiro caiu bastante, né? Às vezes até uma redução drástica de 50% ou mais. Então, assim, a renda fixa, ela não te deixa 100% seguro em 100% dos instrumentos de renda fixa. Para cada objetivo, existe um ativo financeiro que é o melhor para você e você tem que saber escolher. Agora, no longo prazo, é indubitável que a renda variável vai te dar um maior retorno, vai te dar um maior rendimento, um maior lucro do que a renda fixa. Para você ter uma noção, a poupança, nos últimos 20 anos, rendeu cerca de 398%.
enquanto as ações do Banco do Brasil renderam mais de 25.900% nesses últimos 20 anos. Isso significa que se há 20 anos atrás você tivesse colocado R$1.000 na poupança do Banco do Brasil, hoje você teria cerca de R$5.000. Agora, se há 20 anos atrás você tivesse colocado os mesmos R$1.000 em ações do Banco do Brasil, hoje você teria R$260 mil. É uma diferença colossal. E o mais interessante, o risco é o mesmo. É o risco do Banco do Brasil, da empresa em que você decidiu investir. Então, lembre-se disso. O dinheiro que você vai gastar, que você está reservando com o objetivo de gastar no futuro, renda fixa. Já aquele dinheiro que você não vai gastar, você vai usar ele para construir o seu patrimônio, para gerar riqueza, renda variável. Bom, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, então se inscreva no canal. Tchau!